Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que toda a paz que há em Cristo Jesus seja derramada de forma abundante sobre as vossas, sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas como para todo o sempre, no glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade nesse nosso estudo, que eu batizei de Fenômeno Babel versus o Evangelho de Jesus Cristo. Fenômeno Babel, entenda, religiões, todas as religiões versus em oposição ao Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo que iniciamos agora, hoje, capítulo 5 dessa nossa saga, continuarei dando nome aos bois. Já que no capítulo anterior, o capítulo 4 dessa nossa saga, eu falei um pouco sobre os evangélicos protestantes de forma geral. Portanto, vamos prosseguir agora nessa mesmíssima direção. Continuarei dando nome aos bois. Vou citar nominalmente algumas religiões que compõem o que eu chamo de sistema Fenômeno Babel. Citarei algumas, as mais importantes, ou as que julgo serem as mais importantes nesses nossos dias atuais. Não será possível aprofundarmos em nenhuma delas. Vamos dar uma passada superficial sobre algumas. Falaremos de forma superficial a respeito de algumas delas. E começarei pela religião católica. O catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. E eu já vos afirmo logo de cara, na religião católica, no catolicismo romano, o homem é o centro. Sim, o homem é o centro no catolicismo romano. Eu vos afirmo com todas as letras, e exemplos não faltam. Quer ver? Promessas. Pagar promessas. O homem que paga promessas. Você quer um outro exemplo? Oração aos mortos. Interceder em favor dos mortos. Quer mais um exemplo? Oração aos santos para alcançar bênçãos e favores. São homens vivos orando a homens que já morreram, porque santos, dentro do contexto católico apostólico romano, santos são pessoas que já morreram. Quer mais um exemplo? As indulgências na Idade Média. Bom, a Idade Média é um escândalo. É escândalo atrás de escândalo. Quer mais um exemplo? A organização do clero. A organização do clero é feita de forma que todo poder é centralizado na mão de um único homem. E esse homem recebe o título de Papa. Ele é quem manda.
todo clero é organizado de forma que o Papa seja o detentor de todo o poder. O Papa é o centro, ou o principal centro. Esse Papa é quase que um semideus. Ele é tido como o único ou o maior representante de Deus na Terra. Ele é quase um semideus. Na Idade Média, isso era afirmado, ou melhor, isso era imposto com todas as letras. E ai de quem contestasse a autoridade papal na Idade Média. Ai de quem contestasse. Nos dias atuais, hoje em dia, continua ainda sendo assim, porém, de forma mais subjetiva, mais disfarçada, de modo menos agressivo. Mas o Papa continua sendo quase que um semideus. Ele é a autoridade máxima dentro do catolicismo romano. Todo o poder é centralizado na figura de um único homem, desse Papa. E eu não posso deixar de dizer que o catolicismo, aliás, é um sincretismo descarado entre o cristianismo, Cristo e a religião grega. Religião grega essa que é parte integrante do sistema Babel. A religião grega é totalmente sistema Babel. E a religião católica apostólica romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, é um sincretismo descarado entre o cristianismo e a religião grega. E esses que eu acabei de citar são apenas alguns exemplos do total anti-evangelho que essa religião prega. Total anti-evangelho. É isso mesmo que você ouviu. Total anti-evangelho. Eu teria que ficar aqui o ano inteiro se eu quisesse abordar todos os ensinamentos contrários a Cristo que essa religião ensina. Eu acho que se eu ficasse o ano todo aqui, eu não conseguiria abordar todos os ensinamentos anti-evangelho que essa religião ensina e propaga nessa terra. Isso já dura praticamente 2000 anos. 2000 anos de anti-evangelho. Isso ainda sem falar nos crimes contra a humanidade perpetrados na Idade Média. Crimes contra a humanidade. A Idade Média foi um escândalo. É só pesquisar. A Igreja Católica foi a entidade, uma das entidades que mais matou e torturou na história da humanidade. É só fazer uma pesquisa aí. Você encontrará com relativa facilidade os crimes cometidos contra a humanidade durante a Idade Média. A Idade Média foi um escândalo. Mas voltemos, ou melhor, não posso deixar escapar o assunto. Voltemos-nos apenas na direção daquilo que faz com que ela, a Igreja Católica, seja parte integrante desse sistema, desse fenômeno Babel. Em primeiro lugar, observe que a Igreja Católica estimula o fazer e o pagar promessas. Promessas feitas tanto para Deus como para os santos. Isso é o pior. O que é pior? A pessoa viva, eu vou falar assim,
a pessoa viva faz um pedido a um determinado santo. Às vezes é até um pedido para Deus, diretamente para Deus. Mas, em boa parte dos casos, a pessoa viva faz um pedido a determinado santo, que nunca é demais lembrar. Dentro da lógica e do ensinamento católico, o santo é um homem que já morreu. Então, é um humano vivo fazendo um pedido para um humano que já morreu. No ato, no momento da petição, ele, o pedinte, aquele que está vivo, ele próprio estipula o preço que pagará caso a bênção ou o favor lhe seja concedido. E, portanto, uma vez concedido o favor, uma vez que ele receba essa bênção ou esse favor, ele paga a promessa feita, a promessa que ele se comprometeu a pagar. É uma barganha descarada. Você faz um pedido na direção de Deus. Se Deus lhe conceder, você paga a promessa, você paga o preço que você estipulou que pagaria, caso aquela bênção lhe fosse concedida. Quando essa promessa não é feita na direção de Deus, ela é feita na direção de um santo, que é um homem que já morreu, dentro do contexto católico. Ele pede uma bênção ou um favor, e ele previamente estipula o preço que pagará caso aquele santo lhe conceda a bênção pedida. Barganha descarada. Eu desejo determinada coisa. Se o santo fulano de tal conceder a bênção que eu desejo, eu pago o preço que eu estipulei previamente. É uma barganha descarada e total. Homem orando para homem que já morreu. Homem com homem. Homem para homem. O que é pior. O homem, portanto, é capaz de pagar pela bênção. Você compreende? O homem é capaz de pagar pela bênção a um Deus ou a um santo, seja lá qual for da barganha. O homem, por seu esforço próprio, é capaz de alcançar o céu, é capaz de alcançar a bênção, é capaz de alcançar o milagre, é capaz de pagar pelo milagre e pela bênção concedida. Isso é Babel. É merecimento humano. Você consegue perceber? É merecimento humano para todo lado. Existe um segundo detalhe aqui que eu preciso abordar ainda dentro desse mesmo tópico. Os homens santos que já morreram, eles alcançaram o status de mediadores de santos. Homens que já morreram e que alcançaram o status de mediadores, de santos, única e exclusivamente por mérito próprio. Foram pessoas, esses santos, esses homens que já morreram, foram pessoas tão boas, tão santas, tão justas, tão fiéis às causas de Deus, que elas conquistaram, olha, veja bem, elas conquistaram, além da salvação, conquistaram também a posição de intercessores, de mediadores entre o homem e Deus, e também conquistaram, receberam a autoridade para realizar milagres após terem morrido. Observe a estrada pela qual o catolicismo romano caminha. O santo, ele adquiriu esse status de santo única e exclusivamente por mérito próprio. Espero que eu esteja sendo claro, que você consiga entender de forma clara. O santo, esse homem que já morreu, ele conquistou esse status
única e exclusivamente por mérito próprio. Ele mereceu a condição de se tornar santo após a sua morte, porque ele, em vida, ele foi tão bom, tão santo, tão fiel às causas de Deus, que ele conquistou, além dele ter conquistado a sua salvação, que já é uma heresia, ele ainda conquistou a posição de intercessor e mediador entre os homens e Deus, e ainda recebeu autoridade para realizar milagres. Eles compraram, adquiriram por merecimento, única e exclusivamente por merecimento, um lugar de destaque. Esses homens mereceram em vida uma posição de destaque depois de mortos. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, em lugar nenhum no Evangelho, na Bíblia, isso tem a sua validação, em lugar algum. O único mediador, intercessor, que pode conceder bênçãos e milagres é Jesus. Ele é o único mediador entre os homens e Deus, não há outro. Somente Jesus pode fazer a mediação entre os homens e Deus, e somente Jesus pode conceder milagres, somente Deus pode conceder bênçãos, favores e milagres, não há outro. Em segundo lugar, quero que você preste bem atenção nisso. Em segundo lugar, essa lógica faz os homens se acharem merecedores de alguma coisa. Como se o homem fosse capaz de comprar a sua salvação, de pagar pela sua salvação. Como se o homem fosse capaz de comprar uma posição nobre no reino dos céus. Essa mecânica do catolicismo romano faz com que o homem se ache merecedor de alguma coisa diante de Deus. Faz com que ele acredite que possa pagar um lugar de destaque no céu. Faz com que ele acredite que ele possa pagar a sua salvação, sendo muito bom, sendo justo, lutando as lutas de Deus. Pois, se os santos foram bons ao ponto de alcançarem uma posição tão nobre, eles foram tão justos, tão corretos, tão íntegros, tão bondosos, se os santos, em sendo tão bons, tão justos, alcançaram uma posição tão nobre, se esses homens, enquanto vivos, foram tão bons que alcançaram essa posição tão nobre de serem santos, logo eu também, sendo bom, serei justificado pela minha bondade. Se eu for bom, eu sou justificado pela minha bondade, assim como esses homens que morreram outrora e foram muito bons se tornaram santos. A bondade deles justificou a beatificação dos próprios. Isso é completamente Babel. O homem consegue comprar uma posição de destaque no reino dos céus. O homem consegue comprar a sua salvação pelo fato dele ser bom, dele ser justo, dele militar as causas de Deus. E isso é um incentivo velado para todos que seguem essa doutrina. Eles incentivam o ser humano a acreditar que é possível ele ser justo aqui nessa terra ao ponto de comprar a sua salvação. Parece inofensiva essa mecânica católica, apostólica, romana, mas o estrago que ela proporciona nas almas, nas mentes dos fiéis,
é imensurável. Imensurável. Ela vai colocando a todo momento o homem no centro. Jesus vai sendo retirado do centro da pregação, do centro da vida, do centro da sociedade. Jesus vai sendo retirado e no lugar, quem fica é o homem. O homem é capaz. Essa mecânica invalida o sacrifício de Jesus Cristo, invalida o evangelho. Parece inofensivo, mas não é. Cristo é retirado do centro na vida das pessoas, é retirado do centro em qualquer ensinamento e o homem é colocado como centro. Parece inofensivo, mas não é. Ué, se o santo fulano de tal, por merecimento, porque ele foi muito bom, ele conseguiu conquistar a sua salvação e o status de fazedor de milagre e mediador entre o homem e Deus, se ele conquistou isso por merecimento próprio, porque ele foi muito bom, logo eu também consigo. O homem começa a se achar bom, quando não há homem bom. Não há um único homem bom, só Deus é bom. Parece inofensivo, mas não é. Tem um terceiro ponto que eu quero que vocês observem. A oração pelos mortos, penitência pelos mortos, é uma outra doutrina muito conhecida no catolicismo romano. As minhas orações, as minhas novenas, as minhas missas, ou seja, o meu esforço, o meu trabalho é capaz de fazer com que uma alma saia do purgatório e vá para o céu. O que também não tem base bíblica. A Bíblia só fala de céu e inferno, ela não fala de purgatório. Mas as minhas orações, as minhas novenas, as minhas missas, o meu esforço aqui na terra faz com que uma alma saia do purgatório, lá no outro plano, e vá para o céu. Eu tenho a capacidade de fazer isso aqui na terra. Eu, homem, eu, ser humano, através das minhas missas, das minhas novenas e das minhas orações. Você percebe o merecimento humano para todo lado? Você consegue perceber que é merecimento humano para tudo quanto é lado? Para todo lado que você olha, é merecimento humano. É o homem que é o centro, Jesus é colocado de lado. O sacrifício de Jesus na cruz é totalmente invalidado. Você consegue perceber isso? Toda essa mecânica humana, essa estrada pela qual o catolicismo romano caminha, invalida completamente o sacrifício de Jesus na cruz, invalida completamente o evangelho, é um total anti-evangelho. Merecimento humano. Para todo lado que você olha, é merecimento humano. É merecimento humano. E isso é a base sobre a qual todas as religiões estão firmadas. À primeira vista parece inofensivo, mas não é. Todas as religiões estão alicerçadas sobre essa mesma base, merecimento humano. E eu sei que sim, parece inofensivo, mas não é. Todo caminho para o anti-evangelho, para a antivida, começa quando o homem é colocado no centro. Tudo deriva daí. Parece inofensivo, mas não é. Vou repetir. Todo caminho para o anti-evangelho, para a antivida, começa quando o homem é colocado no centro. Tudo deriva daí. Tudo deriva daí. O homem colocado no centro. Merecimento humano, capacidade humana. Babel pura. Babel em estado bruto.
é a antivida total, antivida, anti-evangelho. É Deus, é Jesus o centro. É o sacrifício de Jesus na cruz o centro, jamais o homem. Todo o caminho para a antivida e para o anti-evangelho começa quando o homem é colocado no centro. E todas as religiões têm o seu alicerce firmado sobre essa base. Merecimento humano. O homem pode tudo. Quero falar agora, demos uma passada rápida pelo catolicismo romano, quero falar agora com vocês sobre o espiritismo. O espiritismo tem infinitas derivações e vertentes pelo mundo afora. Quimbanda, candomblé, umbanda, kardecismo. Temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil você vai ver muito quimbanda, umbanda, kardecismo, candomblé e por aí vai. Mas o espiritismo tem infinitas derivações, infinitas vertentes pelo mundo afora. Resumindo, o homem, através de suas obras, essa é a fundamentação do espiritismo. Seja lá qual for a linha que ele siga, o homem, através de suas obras, consegue, na medida em que vai reencarnando, atingir um estado mais elevado. Ele consegue se salvar na medida em que vai reencarnando. Reencarnando, processo esse que consiste em morrer e depois de um tempo nascer novamente, aqui na Terra mesmo. Ele morre e nasce novamente aqui na Terra mesmo. Isso é a reencarnação. E através dessa reencarnação, dessas múltiplas reencarnações, ele consegue atingir um estado mais elevado, ele consegue atingir a salvação, ele consegue atingir o nirvana. Cada vertente do espiritismo caminha, de certa forma, para um paraíso diferente. Um é o nirvana, outro é o céu, enfim. Mas o método utilizado para que a pessoa atinja o nirvana, para que atinja o céu, para que atinja a salvação, o método utilizado é a reencarnação sucessiva, as muitas reencarnações. Ou seja, se ele fizer o bem, for caridoso, ajudar os necessitados, ele irá reencarnar cada vez mais iluminado. Até que esse processo culmine basicamente na salvação do indivíduo. Ele vai reencarnando, cada vez mais iluminado, até que o processo culmine na salvação. Acontece também do indivíduo reencarnar para viver uma existência de muito sofrimento. Isso acontece, é muito comum dentro dessa doutrina. O indivíduo reencarna para viver uma existência de muito sofrimento. Isso porque numa vida passada ele foi alguém muito mau, muito maléfico. Numa vida passada, ele tendo sido muito mau, muito maléfico, numa encarnação posterior, muito provavelmente ele virá para sofrer e sofrer muito, para que ele, ser humano, pague pela sua malignidade anterior, na vida anterior. É o homem pagando os seus próprios pecados. É o homem conquistando a sua salvação. É o homem sempre no centro. Você está vendo o mérito próprio aqui dentro do Espiritismo de forma muito clara? É o homem que vai reencarnando e pagando
a sua salvação. Ele vai pagando a prestação a sua salvação. Se ele for um Hitler na encarnação dele passada, ele reencarna para sofrer demais e através desse sofrimento ele pagar todo o mal que ele proporcionou na sua vida anterior, mas ele é capaz de pagar. É o homem no centro, é mérito próprio, é sistema Babel descarado. Portanto, a reencarnação serve para que o homem vá pagando os malefícios cometidos em vidas passadas. Ele vai pagando, é a prestação, é a parcela. É a Casas Bahia da salvação, em suaves prestações. O curioso é que ele paga algo que ele não lembra mais, pois ele não tem lembrança de suas vidas anteriores. Ele paga algo que ele não lembra mais. Ele vai pagar, mas ele não lembra o que ele viveu nas vidas anteriores. No máximo, ele tem o que chamamos de, ou podemos chamar de déjà vu, que são flashes das vidas passadas. Ele tem flashes das vidas passadas no máximo, mas ele não se lembra verdadeiramente de suas vidas anteriores. Ele vai pagando aquilo que ele não lembra. E ele, como ele não tem lembrança das vidas passadas, existe o que eu chamo de uma total despersonificação do ser. O espiritismo rosquei. Existe uma despersonalização do indivíduo. A doutrina espírita caminha nessa estrada. Porque na reencarnação, o homem não tem uma identidade definida. Você não tem uma identidade definida. Eu não tenho uma identidade definida. Eu fui Sebastião na encarnação passada e sou Joaquim nessa. E eu não lembro de nada. Eu, no máximo, tenho flash, no máximo, um déjà vu da vida passada. Eu não lembro de nada. O espiritismo aniquila a identidade do indivíduo. Você não tem identidade definida. Você paga por uma coisa que você não lembra. Você é capaz de pagar a sua salvação? Sim, você é capaz de pagar em suaves prestações a sua salvação, mas você não tem identidade definida. Você paga por aquilo que não lembra. É no mínimo curioso. E tem uma coisa que eu acho uma das piores características de boa parte das religiões que caminham pela linha do espiritismo. É o fato de que muitas vertentes utilizam a Bíblia, ou parte delas, utilizam Jesus, o que é totalmente contraditório, pois a Bíblia, o Evangelho, Jesus Cristo, condenam toda essa lógica, toda essa mecânica e essa doutrina. Essas muitas vertentes, não são todas, mas muitas vertentes do espiritismo usam o Evangelho, usam Jesus para dano próprio, em dano próprio. Porque o Evangelho, Jesus é completamente o ensinamento de Jesus, o ensinamento do Evangelho. O ensino bíblico é totalmente oposto à lógica espírita. E pior, Jesus condena toda essa mecânica e toda essa doutrina. Inclusive, todas praticam o contato com os mortos, ou praticamente todas, elas cultivam o contato com os mortos. Outro ponto que é totalmente oposto a tudo o que Jesus e o Evangelho ensinam. O Evangelho condena peremptoriamente qualquer contato com o morto. O contato com os mortos é totalmente condenável à luz do Evangelho. Seria mais coerente
se não mais usassem a Bíblia, não mais usassem o Evangelho e não mais usassem o nome de Jesus. Seria muito mais coerente, porque eles usam a Bíblia contra eles próprios. A Bíblia é completamente contra os ensinamentos espíritas. Jesus é completamente contra os ensinamentos espíritas em grande parte. Seria mais coerente se não usassem a Bíblia. Eles usam um livro que os condena. Eles usam Jesus que condena as suas práticas. É totalmente anti-evangelho, totalmente anti-Jesus. E ainda dentro desse mesmo tópico, observe as religiões afro. Sim, existem diferenças em relação ao kardecismo, porém a espinha dorsal é absolutamente a mesma. A reencarnação, o contato com os mortos, as une todas. É todo mundo unido em torno do contato com os mortos e da reencarnação. As religiões afro são diferentes do kardecismo? São, mas a reencarnação e o contato com os mortos as tornam irmãs. Observe também que são feitos inúmeros trabalhos em favor de entidades. O homem tem que cumprir com muitas e variadas determinações rituais, muitos trabalhos para que ele alcance o favor das entidades. Entidades que são seres evoluídos ou seres superiores. As religiões afro trabalham muito nessa direção. O homem tem que fazer por merecer, tem que pagar o preço, merecimento humano para todo lado. É Babel total. É Babel total. O cara vai reencarnando e pagando em suaves prestações a sua salvação. Nas religiões afro, o homem tem que pagar, ele tem que cumprir com variadas determinações rituais em favor das entidades. É o homem pagando o ente superior. Esses supostos entes evoluídos, esses supostos entes de luz, esses supostos entes que estão numa outra dimensão, que estão com Deus, que são iluminados. O homem sempre consegue pagar. É o homem sempre no centro, merecimento humano, para todo lado que você olha, observe. Parece que é diferente, mas não é. É o homem no centro de tudo. O merecimento humano une todas as religiões, a capacidade humana une todas as religiões, o homem no centro une todas as religiões. São todos unidos por essa espinha dorsal. Observe, vou falar um pouco agora, vou mudar a chave, ainda que não muito. Vou falar sobre o hinduísmo e o budismo, que são religiões antiquíssimas, muito antigas. E apesar de carregarem algumas características diferentes, por exemplo, no hinduísmo tudo é Deus. Já o budismo não crê em Deus. Apesar de carregarem algumas características diferentes, o hinduísmo e o budismo, as duas religiões têm a mesma espinha dorsal e ambas têm muitas semelhanças com o espiritismo, as religiões afro. A reencarnação as une todas. O budismo é diferente do hinduísmo, aparentemente. No hinduísmo tudo é Deus, no budismo não há Deus. Mas a reencarnação as une, é o ponto comum. E é inclusive o ponto comum entre as religiões afro que conhecemos aqui e entre as múltiplas formas de espiritismo, dentre elas o kardecismo.
Tanto o hinduísmo como o budismo são adeptos das obras como instrumento meritório. Tanto o hinduísmo quanto o budismo. E a reencarnação é o caminho para se alcançar a iluminação, o nirvana, e etc, e etc, e etc. Agora tem um ponto que me chama a atenção e que, de certa forma, as torna mais coerentes com as suas crenças. É que, diferentemente das outras formas de espiritismo, reencarnação que nós acabamos de abordar, elas, a religião hindu e a religião budista, não se utilizam da Bíblia, do Evangelho ou de Jesus Cristo para fundamentarem as suas crenças. Nem o budismo e nem o hinduísmo se utiliza de Jesus, do Evangelho e da Bíblia para fundamentarem as suas crenças. E nisso eu acho eles mais coerentes. Porque o kardecismo, as religiões afro, se utilizam de Jesus, de elementos do cristianismo, para supostamente validarem as suas doutrinas, quando o que ocorre é ao contrário. Jesus Cristo, o Evangelho, vão completamente contra a doutrina espírita, condenam as práticas espíritas, de forma que eles usam Jesus para sua própria condenação. Eles usam o Evangelho para sua própria condenação. Já o hinduísmo e o budismo, ao menos nesse aspecto, é mais coerente, porque eles não se utilizam da Bíblia, nem de Jesus e nem do Evangelho para validarem as suas doutrinas, para fundamentarem as suas crenças. Nesse aspecto, eles são mais coerentes que boa parte das religiões, inclusive e principalmente o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo, que utilizam o Evangelho contra eles próprios. O Evangelho condena as práticas espíritas, as práticas católicas e 90% das práticas evangélicas. Salvo um ou outro ali que ainda está pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que são poucos, principalmente no ocidente da Terra. Usam a Bíblia para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. O budismo é essencialmente ateísta, não crê num Deus. O budismo consiste na aniquilação de si mesmo para atingir a iluminação, para atingir o nirvana. É a aniquilação de si mesmo. É isso que o budismo prega. O budismo que é essencialmente ateísta. O hinduísmo, onde tudo é Deus, também ele não tem Cristo ou Yahvé, Deus, como base doutrinária. E concordam quanto ao homem construir o seu merecimento através das obras, no decorrer de suas múltiplas vidas, múltiplas encarnações, para assim serem merecedores do prêmio. O budismo e o hinduísmo, o budismo que é essencialmente ateísta e o hinduísmo onde tudo é Deus, concordam quanto ao homem construir o seu merecimento através das obras, no decorrer das suas múltiplas vidas, múltiplas encarnações. O homem vai construindo o seu merecimento. Ele vai gradativamente sendo merecedor do prêmio. O homem no centro.
O homem, mais uma vez no centro. O homem consegue pagar a sua salvação. O homem consegue se salvar por mérito próprio. O homem consegue pagar o preço. O homem consegue atingir Deus, consegue atingir a iluminação, consegue acessar o céu. É sempre a mesma lógica. Espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. Espero que eu esteja sendo satisfatoriamente claro. O homem é o centro também no islamismo, que é a segunda maior religião do mundo. Religião também amplamente alicerçada nas obras. Amplamente alicerçada nas obras. Mas sim, eles não são adeptos da reencarnação. No Islã não existe reencarnação. Eles não são adeptos dessa doutrina. O Islã é uma religião de muita ação e pouquíssima reflexão. No islamismo, Deus não oferece nem aliança e nem amizade aos seres humanos. Se Deus quiser, alguns vão para o paraíso, mas nem Maomé podia ter certeza disso, de como exatamente ser salvo. Na verdade, a justiça de Alá é incompatível com a sua misericórdia. Essa é a bem da verdade. Fica assim fácil entender a angústia da alma islâmica, pois é difícil buscar algum ponto onde a pessoa possa ter alguma certeza da misericórdia de Alá. E não dá exatamente para saber como ser salvo. Isso não fica muito claro na doutrina islâmica. Não dá exatamente para saber como ser salvo. Algumas linhas dizem que garantia total de salvação só sendo mártir na jihad. É uma religião de muita obra e pouca reflexão, muita ação e pouca reflexão. Garantia de salvação, jihad. Merecimento humano está por toda parte. Por toda parte. Ação. É uma religião de ação, de obra, fundamentada basicamente em obras. A salvação não é muito clara, não é um tema abordado de forma clara. Certeza de salvação só através da obra, sendo mártir na jihad. Se você for mártir na jihad, se a tua obra caminhar nessa direção, você automaticamente está salvo. Você conquista a salvação sendo mártir na jihad. Melhor dizendo, merecimento humano está por toda a parte. E apenas a título de curiosidade, Cristo é mencionado no Alcorão como sendo alguém sublime, um grande profeta, mas não Deus, isso não. E eles não toleram outras religiões em territórios sob o seu domínio, sob o seu comando. Eles normalmente não toleram outras religiões em seus territórios. E a desobediência geralmente é punida com a morte. Existem ainda as religiões primitivas, incas, maias, astecas, indígenas primitivas, dentre as quais podemos citar os incas, os maias, os astecas, dentre
tantas outras religiões indígenas, tantos outros povos indígenas. E essas religiões estão cheias de sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Estão cheias de rituais e oferendas que serviam para aplacar a ira dos deuses, ou para que fossem favorecidos com toda sorte de bênçãos, tais como uma boa colheita, chuva, vitória nas guerras, etc, etc, etc. Ou seja, o homem podendo comprar e pagar. Sempre a mesma barganha, você consegue perceber? Sempre o merecimento humano, porém com diferentes embalagens. Os índios faziam a dança da chuva, faziam oferendas, rituais, sacrifícios mil. Porque através desses sacrifícios, dessas oferendas, desses rituais, eles conseguiam obter o favor dos deuses, desse ente superior. Eles eram beneficiados nas guerras, nas colheitas, chuvas. O homem conseguindo comprar o favor da divindade, mesmo nessas religiões completamente primitivas em relação ao nosso tempo. É sempre a mesma barganha, é sempre o merecimento humano, é só a embalagem que vai mudando. Só vai mudando a embalagem, é sempre merecimento humano, é sempre o homem conseguindo comprar a divindade, pagar pelo favor, pagar pela bênção. É sempre o homem conseguindo pagar, é sempre o homem merecendo. Só muda a embalagem. E eu passei de forma rápida e resumida aqui. Sabe, a gente está passando de forma rápida e resumida por algumas poucas religiões aqui, as principais. E eu poderia ainda citar centenas de outras religiões, seitas, filosofias humanistas que fazem parte desse sistema Babel. Poderia citar outras milhões. Religião suméria, religião babilônica, religião grega, grega antiga, religião egípcia, mitologia celta, mitologia nórdica. Faz tudo parte do mesmo pacote. Estão todas ligadas pela mesma espinha dorsal. Muitas delas não acreditam em um Deus. Outras são politeístas. Ou até mesmo algumas dizem não ser religião. Poderia citar aqui a maçonaria, que não se autodenomina religião, mas é. Só que só os graus superiores, os mestres, maçons, é que conhecem o segredo. Eles sabem que aquilo é uma religião, que trabalha com religião, que trabalha com entidades, que acessam entes superiores, que têm contato com entes superiores. A ampla maioria, 90%, nunca se dará conta disso. Poderia falar aqui da Seixonoye, que é humanista e tem a reencarnação como base doutrinária. Poderia falar aqui da Wicca. Não posso deixar de mencionar os testemunhas de Jeová, religião extremamente impositiva, rígida, ditatorial e totalmente alicerçada nas obras. Podia falar aqui até da magia negra, que é uma religião. O adepto da magia negra tem que pagar por tudo. Inúmeros rituais, inúmeras oferendas em favor das suas entidades, dos seus demônios, dos seus entes superiores. Eles conseguem pagar esses entes superiores. De alguma forma, eles pagam as bênçãos obtidas. É merecimento humano para todo lado. É merecimento humano em todas as direções.
Poderia citar mais milhares de religiões, passei rapidamente por algumas delas, porque senão a gente vai ficar a vida toda aqui e não vai abordar nem 10%, porque as religiões são praticamente infinitas, mas todas elas, eu vos afirmo, todas elas estão representadas no sistema Babel. Todas elas se enquadram dentro do fenômeno Babel. O homem tem que fazer por merecer, ou melhor dizendo, o homem tem a capacidade de ser o seu próprio Deus. Trocando em miúdo é isso, o homem tem a capacidade de ser o seu próprio Deus. Merecimento humano, o homem tudo pode. Observe que o homem é o centro de todas essas religiões que passamos aqui brevemente, que comentamos brevemente. Outras milhares poderiam ser citadas. Pesquise a religião que você quiser e observe esse ponto que as une todas, o merecimento humano. O homem tudo pode. O homem tudo pode. Tudo pode o homem. O homem tem a capacidade de ser o seu próprio Deus. Trocando em miúdo é isso. O homem é um Deus. Ah! Um detalhe que não podemos jamais esquecer. As religiões precisam e sempre precisarão adequar-se às diversas culturas, geografias e costumes dos muitos povos e tribos espalhados sobre a terra. Jamais podemos esquecer esse detalhe. As religiões precisam e sempre precisarão adequar-se a essas múltiplas culturas, múltiplas geografias, múltiplos costumes desses múltiplos povos e tribos espalhados sobre a face da terra. As religiões têm de se adaptarem, têm que se adaptar. O correto seria o homem se adequar à vontade de Deus. Deus é soberano. Isso seria o correto. O homem se adequar à vontade de Deus, porque Deus é o soberano. Ou seja, lá qual for a entidade que essas múltiplas religiões creem, mas essas entidades são seres superiores. Logo, é o homem que tem que se adequar à realidade do seu Deus, porque o Deus é um ser superior. O superior manda no inferior. Sempre é assim. Mas, como a religião sempre faz o caminho inverso, é ela a religião que adapta Deus ou os deuses à vontade do povo. A religião caminha de forma inversa. A religião caminha no caminho inverso sempre. Sempre a religião está trilhando o caminho inverso. E aqui não podia ser diferente. É o povo que deveria adequar-se à vontade de Deus. Mas o que ocorre é o contrário. É Deus que se adequa à vontade do povo. E é por isso que tem tanta religião espalhada por sobre a face da terra. Esse é um dos principais motivos das religiões serem em tão grande número. Incontável. As religiões são incontáveis, porque elas têm de se adaptar à vontade do povo, quando era o povo que deveria se adequar à vontade de Deus. Mas a religião caminha no caminho inverso, sempre. São muitas, múltiplas, infinitas religiões, e elas têm que se adequar à vontade do homem.
É ela que se adequa à vontade do homem. E outro detalhe, o nome dos deuses, os cultos, podem até ser diferentes entre si, adequados a cada religião, mas essas coisas são apenas meras exterioridades, apenas cortinas de fumaça. Pois elas, as religiões, jamais perdem a espinha dorsal, elas jamais perdem a essência que as une. São todas construtoras de pilares cósmicos. Starways to Heaven. Starways to Heaven, melhor dizendo. Todas elas é merecimento humano, é o homem que constrói o seu pilar cósmico, a sua torre de Babel, para alcançar Deus, para ser superior a Deus. É o homem no caminho de se tornar o seu próprio Deus. Todas as religiões giram em torno do merecimento humano, a capacidade do homem de subir aos céus e alcançar a Deus, ou deuses, ou iluminação, ou nirvana, ou salvação, ou seja lá qual nome você queira dar. Elas precisam ser todas diferentes, mas na realidade são todas iguais. As religiões precisam aparentemente ser diferentes, porque elas precisam se adequar à vontade do povo. São muitos povos diferentes, muitas culturas diferentes, muitas geografias diferentes, e essas religiões elas têm que se adequarem a cada uma dessas geografias, dessas culturas, elas têm de se adequar de forma que elas parecem ser diferentes, mas elas são todas absolutamente iguais. São construtoras de pilares cósmicos. É o homem que constrói através do seu merecimento, da sua capacidade, constrói a sua torre de Babel para atingir os céus, para ser superior a Deus, para ser Deus. Passei de forma rápida, muito sucinta, sobre algumas religiões. Demos uma olhada em algumas religiões que compõem o sistema Babel. Muitas, eu não citei nominalmente aqui, mas faça uma pesquisa aí. Pesquise a religião que você quiser e você notará que todas elas colocam o homem no centro de todas as coisas. É a mesma mecânica, é a mesma lógica. É uma lógica totalmente humana, totalmente demoníaca, que brotou no coração de Satanás. Satanás quis ser igual a Deus, quis ser superior a Deus. Satanás queria ser Deus. De forma que toda a mecânica, todo o sistema Babel nasceu no coração de Satanás. Todas obedecem à mesma mecânica, à mesma lógica, o mesmo sistema. Pegue a religião que você quiser e observe, estude-a, e você observará que ela vai se enquadrar dentro do sistema Babel. Que Deus vos abençoe e que complete essa palavra em vossos corações. Logo, logo a gente volta com o capítulo 6 aqui dessa nossa saga. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus vos abençoe a todos.